Om Shanti. Om Shanti, everyone. Good morning. Om Shanti a todos. Bom dia. Hello. So Bom dia. see everyone. Hello, bom dia. Welcome to É our tão bom vê-los todos. Journaling and Writing Retreat. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Before I retiro de escrita e reflexão. about the context, E antes de eu apresentar e dizer algumas palavras sobre o contexto, eu gostaria de pedir se vocês pudessem renomearem-se, especialmente put the language se vocês forem precisar de tradução. of your name so that later in the breakout Então, colocar à frente do nome language groups PT. Eu coloquei a seguir no bate-papo, mas ponho antes a palavra PT, antes do nome. that we have translations into different E antes de começarmos, a nível técnico, if you're temos traduções em diferentes idiomas. comfortable with English, Então, se você check the não está confortável com o inglês, então verifiquem a tradução. okay. Thank you. And Então, obrigado. also like to thank our tech team who's supporting us here already very much. Então, também queria agradecer a equipe técnica que está a dar apoio. Obrigado, Thank you all. Ilian e Mark. Ok. This is the family E obrigados a todos por terem vindo. together. We recognize each other in Essa é uma reunião familiar so many different e nós reconhecemos muitos aqui no ecrã. this in itself is Eu posso também ver muitos países também. we have prepared E essa é uma bela oportunidade. from Iceland and myself Nós estamos a preparar também eu e a Stefânia. the Merlis classes and so on, but E nós tivemos tantas digesting and really feedback assim as com relação ao que já foi feito, com relação ao tempo. Então também vimos que aquilo que estávamos a fazer não era suficiente. Foi muito bom ver como outros to writing Brahmis da nossa família to estavam a refletir e a escrever for guests e ir mais profundamente a nível do conhecimento. who will share methods with us Então nós convidamos 4 convidados ao longo desses dias and que vão partilhar métodos conosco e as suas próprias experiências. E para esta manhã and she will also share nós temos conosco a Didi Sudeshi e ela também vai partilhar alguns pensamentos conosco. at least half of the time of the retreat will Mas mais do que isso, be time to talk to each other, nós temos esse momento do retiro, also time que vamos ter momentos para falar uns com os outros em grupos, e também momentos para estar conosco mesmos em silêncio, em escrever, em refletir. we will have time for Então vão ser as 3 componentes que vamos ter. experiments São as partilhas de outras the method, inspirações de outras pessoas, de outros irmãos. opportunity to dialogue with one another, E as inspirações são um dos métodos. a bit more about E também vamos ter essa oportunidade de conversar uns com os outros dialogues which e explorar um bocadinho mais sobre escrita afternoon e o espírito dos diálogos, de conversas que nós temos na nossa mente. we have two guest speakers E também a coisa que vão acontecer amanhã de manhã. Nós temos 2 convidados da América. It's after 2 days. yes Não é na sessão de amanhã, desculpa. this morning, but you all received the schedule. If you haven't received the schedule, please Na terceira manhã. and we will send Vocês receberam os horários. some teachers Se não, escrevam para nós e nós enviamos. to change around the timings because it's there. Nós temos alguns professores dos Estados Unidos, So in the afternoon, por isso que há assim mudanças em relação de horário por causa a nível da tarde. Então hoje à tarde and then nós vamos ter a Judy Rogers with the reflection interactive session.
Em outros dias que vamos começar, então vamos começar com as manhãs a refletir. overview for today. Então esta é uma breve apresentação sobre hoje We have e sobre os outros dias também. E eu penso que please write to the tech team and they will help you nós in the temos a parte técnica toda preparada. to start because Verifiquem o bate-papo. ourselves out of a Eu concept gostaria de começar where we just passively listen as we usually do a lot and start thinking ou seja, e nós aqui estamos passivamente a escutar, mas queremos também começar a avançar. Então é pensar o que verdadeiramente significa refletir para mim. Então o que é que significa refletir para mim? and the chat if you like Você pode escrever as ideias maybe no bate-papo, or a symbol algumas definições, algumas analogias. so I see the first thoughts coming in. Deixa eu ver se é o primeiro pensamento que estão a aparecer no bate-papo. Difficulty is a good one. Meaning moving the mind, extract points to experience, open the Extrair pontos para experienciar, ways, letting the mind rest on Baba's words. alcançar uma experiência, chegar à essência. Finds Baba's ways of seeing. E podemos começar a ver e sentir as experiências. Into the chat, we will collect that. That's beautiful. Podem continuar a partilhar através do bate-papo. In sourdough, E aquilo que vem à minha mente, the dough for the bread, it needs a couple of hours to rise so that the bacteria do their work and increase the dough. And then when it's being baked, usually it takes a lot of time to bake as well. But before you bake it, you have to take out a little portion and put it in the fridge again for the next bread. ok, ela está a falar de qualquer coisa para fazer um pão, ou seja, Where então acho que foi um pão que ela aprendeu a fazer, que leva alguns dias a fazer, onde tem que pôr os ingredientes e vamos ter que enfrentar we cannot do it all the essa reflexão a nível da experiência. points. E nós temos que fazer as coisas. Então nós podemos estar em algum momento So depois de buscar algo. Portanto, era como se colocasse uma massa no frigorífico, ou uma massa a descansar. Então, e depois você vai buscar lá para fazer. about chef. Então pode ver que cada um tem I remember, Stefania ideias diferentes. came, I think, to Scandinavia, and she was De Stefania Adolti, que a Dadi Gulzar, what journey means to her. And Daddy Gulzar's answer was that e for her para ela significa, it's becoming the a Dadi Gulzar, of something. que reflexão significa tornar-se a personificação de algo. Era o que eu estava escrevendo aqui, não acredito. Fits to her, and Point. she lived so much what every point and created it. E ela demonstrou isso em cada ponto, enquanto ser. Like to Não era o que eu estava escrevendo, acredito. Então, com essas palavras, who took the time to be with us dar umas boas-vindas especiais à Didi Sudeste, now. que arranjou um tempo para estar conosco e abençoar esse retiro. She is with us today. A Didi tem estado principalmente em Londres, onde ela está hoje, Blessing our retreat. no Global Retreat Center, no centro de retiros. I hope you Então, veio trazer bênçãos ao nosso retiro e é muito bom vê-la. would like you to share with
E como foi dito, a questão que nós queríamos partilhar, que partilhasse conosco, é o seu entendimento, a sua perspectiva de refletir. Shanti. O que é refletir para si? I have Om Shanti. actually this gift, fortune, Eu tenho, being with Mama, tive essa prenda e essa fortuna de estar com Mama, com Baba, and it com Daddy Jankin, com a Daddy Gulzara. only Baba speaks about churning, E todos os dias sense of realization. na Murli, Baba fala sobre refletir. E a minha Baba, primeira experiência de realização, de reflexão, foi com Brahma Baba. one of the students Brahma Baba estava em Delhi. go for the sightseeing, and Baba says, "What?" E alguns estudantes convidaram Baba para dar um passeio. Baba accepted this E ele estava dizendo, o que é que nós vamos fazer? Dar um passeio no meio da multidão. in a crowd, but in university. E esse irmão nos levou num lugar muito bonito. Não havia So on the não tinha muita multidão, mas era numa universidade, that particular próximo de um centro. road goes to the station, airport. E um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro. You should ask. E eu pensei, Don't say anything. You should ask Baba something very particular. eu não disse nada, isso era internamente. Você devia perguntar algo para Baba a nível pessoal para ter benefício. I did not say. Isso estava na minha mente. I kept quiet. Mas por causa eu não disse nada, mantive em silêncio por causa do tipo de educação. E passado um bocadinho, Baba disse uma bela Murli ao explicar Like from the main road, different streets are going. como gradualmente vamos em diferentes direções, assim como uma estrada tem muitas saídas para destinos diferentes. The same subject, and he spoke about E depois no dia a seguir houve mais detalhes e falou sobre o mesmo tema, different falou sobre o ciclo e disse stages, como nós estamos a ir para diferentes religiões small streets, e diferentes galhos, place to another. And where are we standing? mas também nós vamos em ruas mais pequenas. E depois nós Names of the road estamos agora, at the auspicious place, which is ele mencionou até o nome da estrada, which was one of the roads que era um sítio auspicioso chamado Subhash Mark. come from Era uma das estradas que tínhamos falado. E nós tivemos então but in fact they have a Shoka hotel where they go essa estrada onde há tristeza. they become happy. Mas o que é que eles fazem quando estão a cantar a canção? E não é de ficar apenas feliz. Então, Baba falou nos mesmos lugares e eu realizei que Sudeste, I was o irmão Raji Kumar não estava a perder o tempo. Eu estava a perder o meu tempo. Então, o Baba estava a agradar tanto. Então, foi através da Murli actually ver tudo lógico e transformar em alóquico. E, na verdade, journey foi tudo colocado dentro de um contexto de como é que esse mundo, a nossa jornada, nós vamos para um passeio place e como nós to nos tornamos no meio de uma multidão, mas também nós podemos ir para um lugar, full Murli, but a um sítio em nome de felicidade e depois experienciar tristeza. Mas isso são outra coisa na Murli. E outra coisa que apliquei no eu foi, to show quando vem um grupo para Madhuban, nós costumamos dar uma turnê, uma volta, we had num sítio onde acho que fazem, onde tem os grãos, onde tem os vegetais, e era um quarto muito pequeno em Pandabhava, não havia muitos departamentos. cow shed. E agora nós temos uma cozinha em Madhuban, lá embaixo, One was sitting, another was onde tinham duas vacas naquela altura. looked at this one of the cow Uma estava sentada e outra de pé. was now in Pandab, E o Baba olhou para uma das vacas, and those were e o irmão Shiv Kumar, que estava em Pandabhava, was 11-year-old at that time, and Baba eram todos estudantes que conheciam ele. particular thing Ele tinha 11 anos naquela altura. Ele disse, filho, dê essa coisa em particular. mix it. Ele falou qualquer coisa a nível do sal, mas na comida da vaca, misture isso. Baba, the doctor, the animal. E ela estava doente e depois ficou ok. E eu pensei, I didn't ask any
Então, Baba também é médico de animais também. E eu não perguntei nada. No dia seguinte, Baba falou na Murli, veja, filhos, full tray eu vos dei knowledge. um bocado Do not churn it. If you do not chew it, de conhecimento. E se vocês não refletirem, não mastigarem, então vai ser como ficar um animal doente. Então, o que Baba estava a olhar a nível lógico, ele imediatamente aplicou aquilo que nós temos, aquilo que Baba estava a dar, era as joias do conhecimento, para se tornar they give the saudáveis. Aqueles são herbalistas ayurvedas, eles têm esse pó energy. de ouro See, e às vezes até de diamantes para trazer essa energia para dentro de si. got only Então Baba estava a dar as joias do conhecimento, to give the juice. mas no Bhakti é como apenas os grão de bico. E Baba está então nos dar So ever as joias para refletir, para nos tornar cisnes sagrados. rely on Então tudo Lóquic, Baba transformava no Alóquic e aplicava nele mesmo. these O exemplo da abelha, da cobra. Então, churning for me. todos os dias na Murli de Baba Thing is also há um ponto de reflexão para mim. already is E outra coisa também que, just churn. de fato, o nosso estudo Apply não é apenas refletir, mas de fato because of é aplicar em nós mesmos, is also na nossa própria vida. me goddess Porque a nossa meta e objetivo and também é a deusa Lakshmi, mas também surgir o oceano de conhecimento. we apply it, E isso vai surgir quando nós entendemos, we are able to quando nós aplicamos, experienciamos, e então nós somos capazes de se tornar a personificação disso. É o poder, apply é a essência because just like churning de como eu aplico dessa maneira. churning waste things, Porque refletir não é como a água. Se você tiver a refletir sobre coisas inúteis, é como se você tivesse a mexer a água. rubbish E você então vai ficar cansado. will emerge and bad E às vezes nós ficamos a refletir sobre coisas inúteis e ficamos presos. E até cheira mal. Então a importância de refletir é sempre refletir em algo que seja positivo, que crie uma boa atmosfera, algo que faça que você se torne saudável. churning makes us Então, é saudável, rico e feliz. E é isso que nos torna a reflexão, a personificação da felicidade. one time E outro exemplo que Baba deu, asks Narayan, e Dadishan que deu, uma vez, you are always happy. Lakshmi perguntou a Narayan, você está sempre a sorrir, você está sempre feliz. I am actually he O que é que... Você está feliz com o quê? massaging his feet. Porque, na verdade, ele estava no caminho de Bhakti. E ele estava a dar massagens nos seus pés. E ela disse, porque você está a dar o conforto, Joy eu estou a massagear o pé. E ele disse, não, and all this é porque eu estou aqui a descansar deitado nesse ônibus e todas essas cobras ao meu redor, e eu transformei o veneno that how no néctar disto. can become E isso tornou-me feliz. become De como o negativo tornou-se positivo. E as cobras tornaram-se... Eu estou deitado aqui, mas eu não tenho medo it is the de coisas negativas. also E é o que foi a Murli de hoje também. Foi a Tapásia também. and what is E é mais ir ao fundo em nós mesmos e refletir o que está no seu coração. Quais são os seus sentimentos e quais são as suas visões. just churning, Então, de fato, not churn the milk. não é apenas refletir. As I give you Nós não refletimos a nível do milk aqui, mas a fazer o milk, ou fazer o leite. Eu dou baldes de leite para vocês refletirem, process, mas nós não refletimos o leite. Eu vou explicar isso mais certo. it becomes E esse processo it can de vir à essência, life. se tornar poderoso, So in e pode durar mais tempo na nossa vida para dar-nos força. Então, esse processo de refletir
Não é o leite que é refletido, ou misturado, ou batido. we should Isso vai se transformar depois em iogurte. Portanto, o conhecimento de Baba, nós devíamos tomar ele com muito amor heart e colocar no nosso coração honesto, no nosso coração amoroso, what e haver clareza. E qual é o significado por detrás? Qual é a mensagem que está por detrás disso? Então nós entendemos e ao mesmo tempo is always sentimos-nos bem com relação a esse ponto. you make the yoga Então é sempre você fazer esse processo do iogurte. Você faz o iogurte cremoso e você o deixa but you should mix the culture from yesterday numa temperatura particular, mas você tem que misturar com o iogurte do dia seguinte ou do dia ainda anterior. Então refletir não é apenas um ponto de uma mule de um dia, é refletir sobre o link que está ligado, conectado com o ponto anterior, or it becomes e então se torna como yogurt. um creme, Need to have the art of a nata, como esse iogurte. Então você tem que ter a arte do yoga, Baba. conhecimento, deveria mudar em iogurte, ou yoga com Baba. Então você começa a sentir a essência, a alegria desse ponto. Isso senta-se no seu coração, isso se torna iogurte. E então você reflete sobre isso, o significado disso, Sometime how o benefício disso, this force of como aplicá-lo. knowledge Às vezes, como é que isso pode estar conectado com os 4 assuntos: conhecimento, yoga, dharana e a aplicação, spinning através do serviço. realization. Então é como girar o ciclo da autorrealização Of life. e conectá-lo com partes diferentes, diferentes objetivos e metas. Soft, essential, Se torna essa essência, a manteiga, essence of the whole movement. suave, plena de essências. The message that Baba is Então a essência de toda a murli, ou então do ponto, ou da mensagem que Baba está a dar. E então, o leite, can still have some kind como é que se chama? A manteiga pode ainda ter algum tipo lost for a long time. It de leite, limited days. e isso não vai durar por muito tempo. To ghee, Isso vai haver limitações. Então, você torna isso em ghee, que é a manteiga purificada. Refinar a manteiga, ter mais poder. Você refina essa reflexão e você sente isso. and apply No seu coração há muita apreciação sobre esse ponto de Baba. Então, aplicar e sentir-se bem, essa alegria suprassensorial, não é apenas estar feliz por refletir, mas ir à profundidade. E então esse amor, the muito lentamente, gentil, esse fogo do amor faz com que it's called pure a manteiga se torne ghee. pure essence. Manteiga purificada, chama-se manteiga purificada, plena de essência. Então você pode manter isso por muito tempo. E esse ghee é então, Live with it. em ordem, no sentido de partilhar com os outros, você faz o quê? Toles doces com ele. Share it with E você aplica em aspectos diferentes na sua vida. Partilha de formas diferentes. Diferentes experiências, diferentes conhecimentos, em estados yogas. Então, é como dar o tole, partilhar com os outros. something. Então, refletir não é apenas refletir, né, se fazer a manteiga, portanto, é Forming tirar todo dia, allow purificar today's a essência e transformar o Lokik em Alokik, como a bênção de hoje que Baba Deus, a forma tapázia. snakes are around. O seu inimigo você torna amigo. Became his friend. As cobras estão ao redor do corpo, do pescoço de Shankar. The fire is there. Então, todos os sinais negativos, os tratos negativos, está lá o fogo do yoga. Os vícios estão lá, mas a benevolência está lá. Not only Então, o inimigo se torna seu amigo. Então, você é capaz de não apenas ser amigo, mas eles começam a ser o seu apoio para a beleza da sua vida. Isso causa a transformação, a purificação nesse lugar, weakness change. onde então você, na verdade, That is what protects
And this is why você torna isso em virtude. picture E isso vai proteger vocês. E é por isso que Krishna, a fotografia de Krishna ou de Narayana está conectada com a serpente. from the river Quando ele nasce, in a hood essa serpente vem because it do rio another story is e torna-se como um palho, um chapéu de chuva para ele. E outra história é que negatives ele está a dançar sobre as serpentes. power them have the right E essas coisas negativas são apenas to use your power são a dar poder para eles. Então está a transformar. Então está a usar o seu poder, a sua transformação e a sua experiência e dança com isso. that it is E o terceiro é um grande conforto. so me Você está na sua cama. make it Não há preocupações, não há medo. Então, a partir de uma coisa que você faz, also churning is há uma transformação total na sua vida. churning Isso também é refletir, and churning is also é aprender. Refletir é aprender, é transformação e é também ajudar os outros that's churning e também distribuir super sense aquilo que nós recebemos de Deus. Isso é refletir para mim. É alegria suprassensorial, é felicidade. Refletir traz a felicidade automática, porque você encontra novos aspectos, você encontra novidades. E é por isso que novidades trazem felicidade. Om Shanti, Om Shanti. Lindo. Thank the Om Shanti, muito obrigado, Sudesh Didi. and that's also E essa é a imagem que está diante de si, é tão apropriada essa flor, e é como refletir essa fragrância in Brahma desses sentimentos. days Foi muito valioso bringing such a beautiful de trazer também Brahma Baba e os antigos dias. I will also hear Isso traz esses sentimentos belos de começar o nosso retreat. Gyan. E agora também comer o iogurte é uma perspectiva diferente de agora em diante. There seems to be some connection with, Trazer a palavra yoga e iogurte. so very nice. E a conexão entre o yoga e o iogurte foi muito interessante. Active exercise Então, together and agora reflection. And you may have nós vamos refletir todos juntos algumas reflexões e vocês podem ver and que to now trazer um ponto da Muli de hoje. a few questions and I would recommend if Vamos ver aqui no ecrã algumas questões. for being with us, Om Shanti. Adeus, Didi. definitely I would Om Shanti. Obrigado por estar conosco. the jewels Definitivamente, jewels we have eu escutei a essência. created yourself and Não apenas estamos a criar uma grande joia e decorar, e definitivamente eu vou ter a essência disso. Thank you. Ok, obrigado. Oh, Shanti, thank you. I think one thing that's so much felt when Sudhastidi is there is her Eu acho que uma coisa knowledge. And I que a Didi Sudashi disse é essa apreciação do conhecimento. what would I regret? E eu me recordo de uma vez que estava a perguntar a mim mesma It was not necessarily qual é o meu arrependimento or what I que eu posso ter. what I might Não é aquilo que eu não fiz, deepen mas na verdade knowledge eu posso me arrepender only time. é de não ter ido ir mais profundo a nível do conhecimento. E esse é o único momento que nós temos esse conhecimento, é claro. Então, é muito bom estarmos todos juntos em todas essas joias. And I would recommend that you have Então, eu vou partilhar o ecrã com algumas perguntas e eu recomendo que vocês tenham papel e caneta. because we will go through a little reflective exercise. Então, nós vamos So if you have através that would be great. com diferentes, vamos passar por exercícios diferentes. Então, se tiverem papel, seria bom. By maybe, Então, escolham um ponto da Muli de hoje. or if you didn't, you can now just Um ponto da Muli de hoje. one point, either from today's Murli Pense apenas nesse ponto da Muli de hoje, or even from Sudhastidi's sharing now. ou de qualquer Muli recente, Just choose one point ou mesmo até do que a Deide partilhou agora. and that you felt Esse ponto que tocou a si. personally.
and that you would like E to sinta como isso, você sente isso que está que é diretamente para si. E que você gostaria de explorar mais a fundo. that you feel was for you Então apenas pense nesse ponto. Que você pessoalmente sente. And then the first question Então a primeira pergunta. point. Por que é que você escolheu esse ponto? Are you on your spiritual journey that made you choose that point? E aonde, na sua jornada espiritual, Just tipo, onde você está na sua jornada espiritual, que fez com que você escolhesse esse ponto. Então vamos ter um minutinho para refletir sobre essa conexão com esse ponto. this point. Por que que você escolheu esse ponto? How is it connected with your own spiritual? E nesse momento do tempo, isso a nível da sua jornada espiritual. And then let's move on. E agora vamos prosseguir. About how imbibing the knowledge A Didi estava a falar de como assimilar o conhecimento, then is. de refletir. Imbibe this point. How would you Refletir é assimilar. Então, se você assimilar verdadeiramente esse ponto, como isso vai transformar a você? Como isso irá transformar? if you would truly imbibe this Se você verdadeiramente assimilar esse ponto, in you? como é que isso vai transformá-lo? Como esse ponto irá transformá-lo? And to the last one. Imagine that you embody that point. Imagine que você é a personificação desse ponto. Like, what does it look like? You might even want to close your eyes for this. Just Como é que você sente? Como é que se parece? that point. What does it feel like? What does it look Imagine que você é a personificação desse ponto. like? You transmit Como é que você se sente? that. Como é que você... Como é que ele é? Então, qual é a energia que você transmite enquanto nessa consciência? Differences. Se quiser, pode escrever algumas frases, algumas palavras. Thank you. Obrigado. I know it's not a lot of time. We are doing this a bit quickly, but that's also sometimes good. Then you just take the first thing that Eu sei que não é, foi um bocadinho rápido, não há muito tempo, good sometimes. mas é só para escrever as primeiras coisas que surgiram na mente. And for any of you who need O que nós vamos fazer agora? Vamos para grupos pequenos. themselves, but E qualquer... in groups of Há muitos que não renomearam, ou seja, colocaram o seu nome, knowing yourselves now, seja português, alemão ou espanhol. Vocês têm que renomearem-se agora, whereas if you don't bring para poder irmos para os grupos. in an English group, Senão, what we will do now, vão ficar no grupo apenas onde falam inglês. or Façam isso agora. you will go one round Vamos colocar em grupos de 4 for you now in this exercise, e vamos and just sharing your thoughts about those questions that we just. fazer esses exercícios. And then at the end, we will do Então, essas the exercise perguntas que a Didi fez e partilhou. Evelyn had mentioned about the Tati Gulsar. Então, vamos fazer Evelyn had
had shared Um exercício conectado com aquilo que Haddad Guzar disse. study. And that is Portanto, a graça, convinha mudar o nome, graça. an embodiment of it. So this was Tadi Gulsar's way. So E Haddad disse se tornar a personificação do ponto. sharing with words whatever Se a graça não sabe como fazer isso, and then taking eu vou tentar aqui colocar, the embodiment of the point and giving ter um minuto de silêncio, tornar-se a personificação do ponto e dar um drice ao resto do grupo. of the point together in the group. E todos tornar-se a personificação desse ponto. You go to the next one and you go one round without conversation, just one person sharing at a time, E dar, being dar and sharing with Dristi. One round like that. partilhar cada um uma vez, If you are done with this, you fazer uma rodada assim. E se houver mais tempo, want to share also together podem conversar. to the first question. What does turning mean to you? What you put in the chat and your ways of E responder a primeira pergunta, se quiserem, o que é que significa o refletir para si. questions, or is it clear? Se alguém tiver alguma pergunta, ou se estiver tudo claro, For that, maybe just one thing. Yes, we will parece que sim, que está claro. at 11 o'clock, so you should have good time to do this. So enjoy, have fun. Então, divirtam-se. Onde é que está aqui? Tem que suporte.